E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Acabou agora aqui no estádio campeão do século do Penharol. Penharol 1, Corinthians também 1. E estão botando nós pra fora. Normalmente a gente tá uma canseira e espera, mas estão mandando sair. Então, pra arrumar briga, eu já volto. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Firmeza? Peço desculpas pela demora. Ontem tivemos problemas técnicos. Normalmente a polícia segura a gente no estádio um tempão. Teria tempo suficiente para gravar o vídeo. Botaram a gente pra fora antes. O que é ótimo quando é organizado, mas não pareceu organizado, pelo contrário. O jogo acaba, a torcida do Penharol começa a sair. Nas laterais até que esvaziou mais rápido. Lá do outro lado, onde fica a barra organizada dos caras, demorou um pouco mais, mas também esvaziou. E aí começou o barulho de bomba. Alguma coisa aconteceu lá e os caras voltaram correndo pra dentro. Vocês devem ter brigado com a polícia. Os caras voltaram, chegou a lotar a arquibancada dos caras de novo. E nessa a polícia botou nós pra fora. Beleza, e vai acelerando, todo mundo saindo rápido. Pra mim correu tudo bem. A gente alugou uma van, nossa van tava na porta, mano. Foi assim, show, mano. Saímos, descemos as escadas, já entramos, foi lindo. Pegamos o trânsito, nada. Falei, porra, vamos chegar em casa cedo, nunca tinha visto isso, deve ter corrido tudo bem com a torcida do Corinthians. Aí a gente vai acompanhando o Instagram do pessoal, vai vendo e não. Puta confusão. Polícia na maldade, empurrando gente pra dentro de ônibus que não eram os ônibus daquelas pessoas. Algumas pessoas chegavam para pegar o seu ônibus, o ônibus já não estava mais lá. Enfim, confusão. Gente, corintianos andando no meio dos caras. Desnecessário. É incrível como a gente continua sendo maltratado e certas coisas não mudam, né? Não mudam. Sempre bati nessa tecla, vocês sabem. É uma bandeira minha, a bandeira do canal, que o torcedor do Corinthians seja bem tratado fora de casa, que o Corinthians tenha um responsável, um profissional para cuidar da gente. E o Pantaleão começou a fazer isso. Fazia isso antes, depois parou, voltou agora. E me disseram que o Pantaleão já foi afastado. Sim, veja só que loucura. Me corrijam se eu estiver errado. Que rolou uma ciumeira na diretoria do Corinthians, tiraram o Pantaleão dessa função e colocaram o Pedro Soares, que é o nosso diretor jurídico. Então eu já aproveito para perguntar para o seu Pedro Soares o que aconteceu ontem. O Corinthians tem um profissional que está aqui para cuidar só disso, para fazer só isso, e aquela puta confusão ontem envolvendo a torcida do Corinthians. Mandei mensagem para o seu Pedro Soares ontem, ainda na madrugada, ele não me respondeu. Quando ele me responder, eu explico pra vocês o que aconteceu, tá bom? Então é isso, vamos lá. Vamos falar do jogo de ontem, alguns outros assuntos pra falar também. Lado bom é esse, né? Vamos ter um vídeo um pouquinho mais longo, reconheçam, né? Um pouco mais bem feito, consigo organizar melhor as ideias, as jogadas, tem bastante coisa pra falar do jogo de ontem. Mas então vamos lá, mas vamos entrar no clima do jogo de ontem. Qual que era a pegada ontem? A pegada ontem era, vamos tentar ganhar, legal, estamos aqui, né? Vamos lá, ninguém quer perder. Mas tem que ganhar domingo do Atlético Mineiro. O jogo importante para nós não era ontem. Ontem um empatezinho seria muito bem-vindo, o time terminaria em primeiro, tem o jogo com o Platense depois para buscar mais pontos. Não era jogo para ir com a cavalaria, para ir com força total e chegar quebrado contra o Atlético, porque estamos na zona de rebaixamento, pô. Beleza. O Diniz percebeu isso. Perfeito, Diniz. E não mesclou. Foi com o time reserva, com exceção do Hugo, dos dois zagueiros, do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique, time reserva. Beleza. Aliás, vamos lá. Hugo, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Anrileri. Vou falar de todos eles, pelo amor de Deus, Anrileri. Alan, André, Labiat e o grande Matheus Pereira. Vamos falar do Matheus Pereira. Matheus Pereira e Labiat. Puta que eu pariu. No ataque, o Caio César, nosso único bom jogador, nosso único cara que fez alguma coisa, que era consciente, que procurava, que fazia uma coisa diferente. E o Pedro Raul. Vamos falar do recital do Pedro Raul ontem. Que loucura, enfim. E o Diniz foi com esse time. O que o Diniz pensou? O time do Penharol é horroroso, e é mesmo. Já falei isso pra vocês. Com todo o respeito à história, à tradição do Penharol, hoje em dia, ganhar do Penharol, desculpa, não é nenhum feito. O time dos caras é horroroso. Acho que eles devem ser sexto colocado no Campeonato Uruguaio. O time dos caras é feio. Em Itaquera tava todo mundo deslumbrado. Olha o que o Corinthians jogou. E o Chaco aqui falou, legal, mano, tô feliz, bacana, mas vamos ter os pés no chão porque é o Penharol, o time é horroroso. Me xingaram pra caralho. Beleza. Faz parte, ossos do ofício, não tem problema. Então o Diniz sabia disso. Acho que com o time reserva eu consigo no mínimo empatar. E deu certo o plano do Diniz. Não logo de cara, como vocês vão ver. Primeiro tempo do Corinthians, horroroso, né?
horroroso. De um lado você tem um time ruim, mas lutando. O Peñarol, se ganhasse do Corinthians ontem, dependeria apenas de uma vitória em casa contra o Santa Fé para classificar, desde que o Corinthians ganhasse do Platense. Acho que o Corinthians deve ganhar do Platense. Ou seja, os caras tinham totais condições ainda de se classificar. Então, casa cheia, os caras motivados. E qual que é a motivação do time reserva do Corinthians? Então, deveria ser simplesmente o fato de eu jogo no Corinthians, né? Eu visto a camisa do Corinthians, vou jogar pra caralho. É um orgulho estar aqui. Ou, pelo menos, vamos lutar, vamos conquistar esse empate aqui, que é importante. Ou mais ainda, que é o que eu faria se eu fosse jogador de futebol. Hoje eu vou jogar pra caralho, pra mostrar pro treinador que eu tenho condição de estar no mínimo no banco. Que eu tenho condição de ser considerado pra entrar. Eu vou tentar fazer o meu melhor, eu vou aproveitar a minha chance. Então eu acho que o Matheus Pereira vai querer jogar muito. Eu fico achando que todo mundo vai querer jogar muito. Que o Pedro Raul vai falar, hoje. Entendeu? Que o Henrileri vai falar, mano, hoje eu vou acertar os cruzamentos, eu vou acertar os passes, enfim, que o time vai jogar bola. E não é o que acontece. A impressão que a gente tem é que quando é o time reserva do Corinthians, eles entram falando assim, é o time reserva mesmo. Ninguém espera nada da gente, então vamos que vamos. E o Corinthians faz um primeiro tempo assim, ridículo. Ridículo. Mas vamos aos lances, que vale a pena, tá? Então vamos lá. Já aos 18 do primeiro tempo, jogada pela esquerda, o cara vai cruzar e o Pedro Milan se joga e impede o cruzamento do cara. Foi bem, mas escanteio. No escanteio, bola cruzada no primeiro pau, tá o Matheus Pereira e o Pedro Raul. Gol do baixinho de cabeça no primeiro pau. Sensacional, né, mano? Puta que o pariu. Ou seja, é a prova de quando você tem um time ruim, mas que briga, você consegue um escanteiozinho aqui, já tinham conseguido um antes, consegue um outro escanteiozinho ali, sai o gol. E sai o gol. Numa dessa é isso, é segurar, ter um mínimo de qualidade, que os caras não tinham um mínimo de qualidade, como vocês vão ver. Mas enfim, vamos que vamos. E aos 40 do primeiro tempo, outro gol dos caras, frangaço do Hugo, tá? Mas o cara estava impedido no começo da jogada, ainda bem. Ainda bem, seria um frangaço do Hugo, seria o 2-0 para os caras, e ali acabaria. Duvido que o Corinthians buscaria um empate, embora fosse possível, como vocês vão ver, tá? Já vou falar do Hugo, vamos falar bastante do Hugo. Na sequência desse lance, primeira jogada razoável do Corinthians, tá? O André pro Milans, chutou rasteiro rente à trave, desviou, passou perto da trave. E aí, mais ou menos aos 45, o Labiá cruza uma bola pro Milans do outro lado, no segundo pau ele cruza, o André chuta e Pedro Raul afasta em cima da linha, loucura. Tamo rindo aqui só pra descontrair, não tem graça nenhuma, mano, não tem graça nenhuma. O nego na arquibancada ficou louco, falou, mano, ele tirou o gol. Outros disseram, ele não tem culpa, a bola foi em cima dele, mas no mínimo tá no lugar errado. Ele tá na trave, quando o André vai chutar, ele dá um passo pra dentro. Puta que eu pariu, mano. Pedro Raul, uma coisa assim, inacreditável, inacreditável. No segundo tempo, mano, depois dele errar tudo, cara, ele errou tudo. Mano. Ele errava os domínios, ele errava os passes, ele errava o pivô, ele errava tudo. Chegou uma hora que eu juro pra vocês, eu vi gente rindo ao meu redor. Conforme o Pedro Raul errava, o pessoal começou a rir. Falou, mano, olha esse cara. Como que esse cara... O Rubão, você que contratou esse cara, né? Tava encostado no Toluca, um merda. Você foi lá pagar não sei quantos milhões de dólares nele, salário de 800 pau por mês. Parabéns, Rubão. Baita trabalho, mano. Parabéns pra todos vocês que fizeram isso com o Pedro Raul. Cara, alguém deve ter se dado bem. É difícil acreditar que é só burrice. Se eu tivesse que chutar que há envolvimento de amiguinho, de empresário, eu não duvido, eu não posso afirmar uma coisa, pelo amor de Deus. Eu jamais seria leviano de falar uma coisa dessa, não sei, tá? Mas é esquisito, né? Porque gente que vive de futebol, cara que respira futebol, que trabalha com futebol, fazer um negócio desse com o Pedro Raul é inacreditável. Bom, destaque do Corinthians no primeiro tempo, Caio César, tá? O único que fazia alguma coisa, fazia algumas jogadas, o único cara lúcido ali. Beleza. Então, primeiro tempo, 1-0 pros caras, vamos que vamos. Segundo tempo, 6 minutos. Caio César puxa contra-ataque. A bola sobra pro Labiá, que corta, bate de direita, rasteiro, rente à trave. Isso, mais ou menos. É uma boa jogada do Labiá. E o pessoal falando, o Labiá jogou muito ontem, então vamos lá. Não, tá? Drill, segura aí, tá? Não, ele não jogou muito. Ele fez uma partida ok. É isso, pessoal. Ele acertou 2 passes, ele tava na hora certa, ele fez o gol legal. Isso não é jogar pra caralho. Eu sei que a nossa barra tá muito baixa, isso não é jogar pra caralho. Labiá não merece seleção de sei lá de onde que é, Marrocos, né? Enfim. Calma, fez um jogo ok. Beleza? Sem emoção. A emoção segura. Beleza. Nessa, o Diniz chama o Garro e o Yuri. E estamos vendo ali o Garro e o Yuri preparando para entrar.
Aí mais ou menos aos 17, mais uma jogada do Caio César, daquelas que ele vai para a direita, corta para dentro. Na hora me pareceu um chute, depois eu vi que não, ele enfiou a bola pro Pedro Raul. Cara, e o Pedro Raul vai e chuta a bola, queima a roupa com o goleiro. Foi o grande lance da carreira do Pedro Raul no Corinthians. Ele dividiu a bola com o goleiro, a bola bate no goleiro e sobra pro Labiá, que faz o gol. Sim, mérito do Pedro Raul. Na hora eu achei que ele tinha atrapalhado, não. Se ele não chuta a bola ali no goleiro, não daria o rebote que foi o que resultou no gol, tá? Então, beleza. É nóis, 1-1, puta que pariu. Pedro Raul acertou uma, da hora. É isso. Nessa, o Yuri e o Garro voltam pro banco. O Diniz falou, não precisa, volta pro banco. A galera ficou brava ali, volta, não, muda o time. Eu também teria mudado, mas eu entendo o Diniz. O Diniz tá pensando, cara, ganhar é legal, bacana, tal, mas eu não vou que nem um louco. Eu tenho um jogo importante no domingo. Acabamos de empatar, o time tá melhor. Não tem porquê, segura. E ele segurou um pouquinho ainda antes de mexer no time, tá? Ele falou, tá bom assim. Beleza. Mas não tava, né? Parecia que tava, não tava muito bom. E ele coloca Yuri, Garro e Linga. Pô, agora é outro jogo. Com esses caras horrorosos, o Penharol, alguma coisa aí acontece. E sai o seu Pedro Raul. Pedro Raul. Ô, Pedro Raul, pede pra rescindir, irmão. Eu sei que pra você é um puta do negócio, né? Esquema Luan, esquema outros caras, você pode ficar encostado ganhando uma puta numa nota até 2.800, né? Enfim, não sei até quando vai o teu contrato ou não, mas seja um cara legal com a gente, mano. Pede pra rescindir. Fala, pessoal, nem pensando. Eu acho que eu não tô entregando muito. Eu acho que perto do que eu ganho, não vale a pena. Então, se vocês acharem que é melhor me dispensar, eu topo ir embora sem multa, sem nada. Faz isso aí pra nós. Faz a boa, Pedro Raul. Vai. Cara, vai pro Ceará, mano. Vai pro Ceará. Fortaleza é tão legal, mano. O clima lá é tão bom, mano. Um puta sol, a praia é bacana. Lá você é rei, lá você faz gol pra caralho. Aqui não dá. Aqui não dá pra você. Corinthians é muito pra você. Não dá. Não tem a mínima condição, né? Sim. Eu acho que faria muito bem pra sua carreira, entendeu? Enfim, mas é apenas uma sugestão. Então sai o Pedro Raul. Sai Matheus Pereira, vamos lá, Matheus Pereira. O que é esse cara, hein? Seu Marcelo Paes, olha, os caras que você dispensou e trouxe economias pro Corinthians, eu agradeço, te parabenizo por isso, mas falando em contratações, o Matheus Pereira, mano, o que é esse cara, mano? O que é esse cara? Ele desfila, como ele é posudo, ele tem pose de super craque. Erra passe, erra domínio, não tá no lugar certo, é um morto, mano. Parecia razoável quando chegou, puta que eu pariu, mais um, né? Partida lamentável do seu Matheus Pereira, tá? E o Labiá já falei, ok, fez uma partida honesta, tá? Vamos lá, 37, Garro acerta um bom chute de fora da área, o goleiro espalma. E aí começa o show de Yuri Alberto. Nós vamos falar bastante de Yuri Alberto aqui no final. 45. Cara, 45, hein? Olha o que aconteceu de coisa depois dos 45. 45, ele puxa, avança, corta pra dentro, ele tá indo pela esquerda, ele corta pra dentro e pra direita. Isso, Yuri, é pra direita, você não tem esquerda. Não sei de onde saiu essa sua nova jogada que você faz toda hora. Agora você perde, corta pra esquerda, sem ângulo e chuta pra fora. Enfim, cortou pra direita, abriu, ninguém na frente dele, olhou pro gol, bateu de direita, mano, chutou na lua, mano. Bizarro. Coisa assim que você fala, pelo amor de Deus, mano, esse cara joga futebol. Ele é profissional de futebol. Ele chuta a bola todo santo dia. Ele joga num clube grande, ele tem toda a estrutura, ele tem tudo que ele precisa. Ele ganha mais de 2 milhões de reais por mês. Era 1.700.000, que já era uma coisa assustadora. Eu vi que renovou recentemente aí, que agora ele ganha mais de 2 milhões. Eu não sei exatamente quanto, nem quero saber. Que seja 1.700.000, é um escândalo. Já vamos voltar nisso. Chuto a bola na lua. Beleza. E os caras não abafam, tá? O time do Penharol não abafa, tentando chutar a bola na área. Até nisso eles eram ruins. Eles tinham dificuldade para conseguir fazer a bola chegar na área. André rouba a bola. 2 contra 1. E o Yuri sozinho. A gente vendo com clareza. O André vindo com a bola, um zagueiro só perdido, não sabe o que faz. O Yuri passando sozinho e o André, pá. Vai, garoto. Deixou o Yuri na cara do gol. Ele avança cara a cara.
cara a cara, o sonho de qualquer jogador de futebol, o sonho de qualquer atacante. Aquele lance que você pode chutar no canto que você quiser, você pode esperar o goleiro sair para dar por cobertura, você pode ir para cima do goleiro, driblar o goleiro, você pode fazer tanta coisa. O que o Yuri Alberto faz? Chuta em cima do goleiro. Inacreditável. Inacreditável. Ah, mas você não fez as pazes com o Yuri? Já acabou. Depois do que ele falou e depois do que ele vem fazendo, nós já vamos falar disso. Pera aí. Aí entrou o Dieguinho no lugar do Caio César, tá? Terrível. Pelo que eu vi, pelo menos o Dieguinho errou tudo. Pearol no abafa. Bola pro Yuri na lateral. Foi muito bem. Escapou da falta, saiu de 2, avançou. Falei, olha o Yuri, que legal. Aí foi indo, aí adivinha o que ele fez? Fez a jogada clássica dele. Entrou na área, cortou pra esquerda, não consigo entender, ele não é canhoto. Cortou pra esquerda pra prejudicar o ângulo, bateu cruzado, pelo menos bateu cruzado. A bola passou rente à trave. Ele conseguiu perder 3 gols. Eu não vou falar 3 gols feitos, mas 1 gol feito e 2 chances claríssimas de gol, assim, em 5 minutos. Um recital de Yuri Alberto. Yuri Alberto no seu prime. Yuri Alberto modo 2023, tá? Pra fora e acabou. Então é isso, tá? Vamos começar, já aproveitar que eu tô no assunto, vamos lá. Yuri Alberto. Já falei disso no outro vídeo. A única novidade agora é que parece, eu não vi, mas parece que ele teria declarado que rompeu com o empresário dele, que era o Cury, né? Que agora o pai dele cuida da carreira dele. Dando de que ele não vai mais falar, não vai criar polêmicas, enfim. A impressão que dá é, falei merda, percebi que falei merda, tô tentando limpar minha barra agora. Então como você tá limpando a sua barra, Yuri? Jogando a responsa pro seu empresário, é isso? Então você é um merda. Então você é um merda. Pra mim, eu juro, era melhor ficar quieto. Podia muito bem vazar que brigou com o empresário, mas não fala nada. Porque jogar pro seu empresário a responsabilidade do que você falou depois daquele jogo é coisa de moleque. É coisa de cuzão. Termina o jogo e... eu acho que eu vou sair. Tá bom, né? Eu quero ir embora. Ridículo. Ridículo. E todo aquele carinho que boa parte da torcida do Corinthians tinha por você, de tolerar você, de aceitar ter no elenco um cara que corre, perde gol. Corre, perde gol. E de novo, e nossa barra tá tão baixa que os mamadores daqui a pouco vão aparecer aí pra falar, você até quais são? Não, você tem que ver que o Yuri ele cria a dinâmica. Graças ao Yuri isso abre espaço pros outros. Beleza, então vamos lá. Melhor definição para isso tudo, acabaram de falar no nosso grupo de WhatsApp ali, é exatamente isso. Esqueci o nome de quem escreveu. Se o Yuri ganhasse 300 pau por mês, 500 pau por mês, ninguém ia pedir a saída dele. Tá tudo certo. É a vida, vamos que vamos. É o custo-benefício. Yuri Alberto não vale. Não vale. Pagar mais de 2 milhões de reais por mês para um jogador que faz isso aí, não vale. Pô, você tá com má vontade agora por causa das coisas que ele falou. Não, não é isso, é o contrário. Eu tinha uma boa vontade enorme com ele antes, mesmo ele fazendo as merdas que ele fazia. Porque eu reconheço que ele faz gol nos clássicos, eu reconheço os gols que ele faz em final de campeonato, eu reconheço isso. O Yuri tem um currículo com o Corinthians. Vamos lembrar, o Yuri chega em 22, ele foi muito bem. Ele foi bem. E tinha gente que reclamava da contratação, onde já se viu. Deram o Duqueiroz, deram aquele goleiro lá, deram o Robert Renan. Teve matemático aí que fez videozinho mostrando que era uma nota o dinheiro que o Corinthians perdeu. Eu falei, pelo amor de Deus, um monte de zagueiro que você não sabe se vai dar certo ou não. Cadê Robert Renan? Um monte de jogador de merda. Cadê Duqueiroz? Cadê os Mantua? Cadê esses caras? Foi um baita negócio, sim. A única coisa decente que o Duílio fez. Foi uma ótima contratação. Yuri fazia gol, era jovem, era artilheiro, bacana. Aí vem 2023. E foi uma coisa assim, bizarra. Poucas vezes nós vimos isso. Um jogador se atrapalhar tanto com a bola, ter tanta dificuldade, fazer tanta merda. O Yuri virou meme nacional. Chuta a bola pra cima. Não é aquele cara a cara chuta a bola um pouco por cima. Não é por cima, ele estava pra cima. Caía sozinho. Tem um meme famoso dele que ele tropeça na própria sombra, ele cai sozinho. Perde gols incríveis. 2023 pro Yuri foi uma coisa assim inacreditável. E 24 estava do mesmo jeito, mas aí o time embalou, as coisas deram certo. E olha que loucura, Yuri Alberto termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mano, sensacional. Yuri é o maior artilheiro da história da Arena. Chegou na final contra os Porcos no ano passado, ele fez gol lá no Chiqueiro, nós ganhamos de 1-0 com o gol dele lá dentro. Isso pesa.
Na Copa do Brasil ele faz o primeiro gol e dá o passe pro gol do Memphis. Isso pesa. E na Supercopa, embora a Supercopa não seja título de primeira grandeza, tá? O pessoal que fica inflando, ganhou 3 títulos, todo respeito, tá? Se o time tá na fila e ganha um títulozinho desse, não conta. Até porque você não disputa se tá na fila, mas enfim, vocês entenderam. Supercopa não é título que você conta, que você coloca em ranking, que você coloca no currículo, mas foi legal, foi maravilhoso, foi sensacional, foi especial, dos grandes dias da nossa arquibancada, do caralho, eu não tô questionando isso, porra. Só não vem colocar a Supercopa como título de primeira linha, não é. Mas enfim, dos 2 títulos, mas lá estava o Yuri, dando chapéu no goleiro do Flamengo e fazendo gol sensacional. Nosso menino especial estava lá mostrando que ele merece o nosso respeito. Aí vem esse ano de novo. Mano, nós estamos no meio de maio. Ele fez o quê? Ele fez um gol no ano, fez 2 gols no ano. E olha o que ele já perdeu de gol de novo. Olha quantos gols ele perde. Vale o custo-benefício? Não vale. Não vale. E tudo para falar o seguinte, se de fato vier uma proposta pelo Yuri Alberto que seja razoável, eu acho que tem que vender. Ah, mas fica pouco dinheiro pro Corinthians. Não é ficar pouco dinheiro, que seja pouco. O Corinthians vai se livrar de um salário de mais de 2 milhões de reais. Com esse dinheiro dá para contratar um centroavante que faça gols. Mas o Yuri faz para acabar. Não, mano. Enfim, e como se isso não bastasse, tem um probleminha agora. Que não é um probleminha, é um problemão. Nós estamos no pessoal com ele agora. É isso. Ele vai ter que fazer muito para recuperar o carinho do torcedor, para recuperar a nossa confiança e para voltarmos a pensar, eu acho que vale a pena sim pagar 2 milhões por mês pro Yuri. Hoje eu não acho. Hoje eu não acho. Outra coisa que me causa um certo assombro também, será possível que não tenha uma comissão técnica para analisar os lances dele e chamar ele para conversar? Cara, todo mundo já percebeu essa ideia, parece que só ele não, esse lance que ele chega pela esquerda. Cara, ele puxa para a esquerda. Cara, ele não é canhoto, mano. Ele não acerta uma bola cruzada de esquerda. Ele puxa a bola pra esquerda e chuta pra fora, chuta em cima do goleiro. Ninguém orienta ele a fazer isso. Ninguém fala pra ele, olha, quando você estiver vindo pela esquerda ali com a bola, cara, dá um tapinha pra dentro. Se o zagueiro estiver vindo atrás, ele vai te atropelar, ele pode fazer pênalti, pode fazer uma falta fora da área e ser expulso. Mas mais do que isso, vai abrir o ângulo pra você escolher o que você faz. Enfim, além dele ser burro, mano, eu acho que falta orientação também. Enfim. Isso tudo pra falar pra vocês do problema Yuri Alberto, tá? Que sim, hoje é um problema. Custa pra caralho e não faz os gols. Perde gol pra caralho, tira o torcedor do sério. Mas estaríamos ainda na paciência, não fosse as merdas que o Yuri Alberto falou, tá? É isso. Falei dos reservas, que os nossos reservas parece que não correm. Falei de Pedro Raul, falei de Matheus Pereira. Falei que só o Caio César se salvou, que o Garro entrou ok. O Lingard entrou mole, hein? Puta que eu pariu. Falei do Yuri, encerrei aqui com tá ruim, mas tá bom. Por fim, Hugo. Falei do Hugo aí recentemente, falar mais um pouquinho. Me falaram que o Hugo lançou um canal no YouTube e que ele gravou a reação dele mesmo da convocação do Ancelotti. E que é quando não vem o nome dele, que ele coloca a mão, que ele faz um drama, etc e tal. E que na hora do Neymar, que ele comemorou a convocação do Neymar. E aí vocês vão falar, pô, você queria o quê? Que ele ficasse chateado com a não convocação do Neymar? Era só não falar nada. Era só não falar nada, não precisa falar mal. Mas ficar feliz com a convocação do Neymar é meio ridículo. E outra, nós somos corintianos, porra. Falta um pouquinho de sensibilidade, falta um pouquinho de entender onde tá. Vocês realmente acham que o torcedor do Corinthians quer ver um videozinho do Hugo comemorando a contratação do Neymar, a convocação do Neymar? Se eu preciso explicar isso, mano, vocês não merecem nem ouvir, tá? Mas não é esse o ponto principal. O principal é ele fazer um canal, fazer um vídeo mostrando o sofrimento dele com a não convocação. Então, Hugo, vamos lá. Muita pretensão minha achar que esse vídeo vai chegar pra você, mas se chegar, pés no chão, irmão. Pés no chão. Você deslumbrou. São tão claros, são tão óbvios os sinais de quando o jogador deslumbra, mano. E nós já falamos isso aqui no outro vídeo. Você não era ninguém, mano. Você foi escorraçado do Flamengo. Eu falei que você estava jogando no Braga. Não, você estava jogando no Chaves. No Chaves de Portugal. Era a segunda divisão, era a primeira, não sei ao certo, mas... Enfim, você voltou a ser um cara que pode ir pra seleção. Um baita goleiro que se encontrou com o Corinthians, com a torcida do Corinthians. Sou teu fã.
Você é um goleiro diferenciado. O Hugo é um goleiro que, caramba, tá com um cisco no meu olho. O Hugo é um goleiro que ganha jogos, que ganha campeonato, que faz diferença, naqueles jogadores que faz diferença ter no time. O Corinthians não teria sido campeão paulista no ano passado se não fosse o Hugo. Não teria sido campeão da Copa do Brasil se não fosse o Hugo. Quanto vale isso? Isso vale pra caralho. Seria importante sim ter um jogador como o Hugo no elenco. E eu acho que o Corinthians tem sim que fazer todos os esforços para não perder o Hugo. Senão lá vamos nós atrás e ficar procurar goleiro de novo. Mas enfim. O fato novo aqui é esse canalzinho, esse vídeo ridículo que você fez. Se filmando, mostrando sua reação. Ô Hugo, você não é celebridade, irmão. Você não é pago pra ser celebridade. Você não é pago pelas suas artes cênicas, mano. Você é pago pra calar a boca e jogar bola no Corinthians, porra. Postura, irmão. Postura, tá um deslumbradinho babaca. Fez um péssimo jogo contra o Botafogo. E ontem você tomou um frangão, mano. É que não valeu. Porra, quando é que você vai voltar pra terra, mano? Quando é que você vai botar os pés no chão de novo e vai falar, porra, eu sou jogador do Corinthians, caralho. Eu tenho uma Libertadores aqui pra disputar. Coloca a taça da Libertadores lá no seu telefone, lá igual você tinha colocado da Copa do Mundo. Ridículo aquilo, mano. Pegou mal com a torcida do Corinthians, mas a gente entende o teu sonho. Mas tem um pouco de respeito, mano. Você não pode sair por aí falando a minha vida é a Copa do Mundo, meu sonho é a Copa do Mundo, eu só quero a Copa do Mundo. Vai tomar no seu cu. Mas uma vez feito isso, já falei no outro vídeo, você tinha uma noite pra sofrer. Aquela noite que você não foi convocado, ali era pra você ficar triste, mas no dia seguinte acabou, mano. Você foi soltar videozinho, quer dizer, você não para, mano. Você vai ter que ser xingado pra acordar. Volta pra terra, Hugo. Volta pra terra. Você já tá vendo o Yuri Alberto perder respeito do torcedor. Você tá indo pelo mesmo caminho, mano. Não faça isso, por favor. Você é muito importante pra nós. Temos um carinho enorme por você. Não nos faça perdê-lo, ok? É isso. Firmeza, firmeza. Tem mais assuntos pra falar? Temos. Rapidinho. Agradecimentos. Vamos tentar fazer um videozinho curto hoje. Mais um vídeo de qualidade visual lamentável, né? Tá muita claridade aqui à direita, né? Tá uma bosta. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Thiago Moura. Quem eu agradeço? Os heróis que entram no canal do Povo Escolhido, no YouTube, clicam no botãozinho valeu e mandam uma ajuda pro canal. Eu não peço porra nenhuma, tá? Eu não peço porra nenhuma, mas agradeço. Sou obrigado a agradecer do fundo do meu coração para todos vocês, tá? Thiago Moura, Iron Lemos, Leandro 85, Breno Morelli, Emerson Machado, Paulo Amaral, Luiz Carlos, Zuco, Vinícius Juvinski, Kelvin 1710, Carlos Nishi, O Cachaça, Murilo Fonzar, Paula Busnello, Henrique Fernandes, sempre ele, Carlos Marques, Ferte Vasconcelos, Osimar Silva, Roberto Aiello, Lucas Ariel, João Guilherme, Alisson Barini, Matheus Toledo, meu mano, Edu Chevô, meu mano, Berga 27, Exu do Lodo, Marcos Ioite, Percy Chaves, Rodrigo Mendes, Maurício Cicalé, Boteco Corintiano, Renato Ramos, Renan Libório, Michel Fliguel, Rodrigo Watanabe, discípulo do Kaká Catalão, Rafael Bin, Alessio Júnior e Daniel Espigai. Muito obrigado a todos vocês. E o pessoal do Pix, eu esqueci. Então no próximo vídeo eu acumulo, agradeço o pessoal do Pix, tá bom? É isso. Temos mais assuntos? Temos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O pessoal me mandou uma foto aqui na maldade do nosso vice-presidente Armando Mendonça almoçando em algum lugar aqui em Montevidéu. Dá pra ver, né? Armando, desculpa mostrar essa foto aqui. É que as pessoas estão questionando. Que blusa é essa que você tá usando? Legal, né? Só tem um problema, Armando. Me falaram que essa blusa não é encontrada em lugar nenhum. E nesse caso, Armando, eu sou obrigado a fazer uma ponderação. Você já está sendo acusado de desvio de material esportivo da Nike, de maltrato na condução do processo de chegada e armazenagem ou estocagem ou distribuição dos produtos da Nike. Você fala que não é problema, enfim. Tem um inquérito aí que todos conhecem, né? E há uma piada já, né? A pessoa fala do Empório Armando, né? Todo mundo faz piada, não sou eu. E aí você aparece usando um moletom aqui que ninguém tem. Ô, Armando, você não acha que é ser meio sem noção? Você não acha?
Tipo, eu imagino que... Eu me ponho no seu lugar, tá? Eu sou o Armando. Caralho, tá foda já esse escândalo aí esse inquérito aí que estão abrindo, toda essa discussão aí sobre o lance dos desvios dos materiais, tá todo mundo pegando no meu pé. Deixa eu usar esse moletom aqui hoje que ninguém tem. Opa, melhor não. Pode ser que as pessoas associem uma coisa com outra. Não é um bom sinal pra mandar pro público, né? Sei lá, eu pensaria assim. Você não pensa assim, Armando? Tô sendo maldoso? Se eu tô sendo maldoso, me desculpe, tá? Mas muitas pessoas me mandaram a mesma foto e falaram onde ele conseguiu esse moletom que eu não vejo em lugar nenhum. A impressão que dá, Armando, é que a desconexão de vocês com o torcedor do Corinthians é uma coisa inacreditável. Vocês vivem num mundinho Parque São Jorge de vocês, parece que vocês perderam totalmente a conexão com o mundo exterior. Enfim. Onde eu ia mesmo? Os comentários estão aqui, mas tem algumas outras coisinhas que eu queria falar, não tem? Tem. 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 Só que maldade minha. Saiu no Globo Esporte. Eu ia agradecer ao meu querido Vinícius Manfred, do marketing do Corinthians. Corinthians anuncia 10º patrocínio para o uniforme. Veja detalhes. Empresa de ferramentas e utilidades estampará a parte traseira dos shorts do Timão. Vamos lá. O Corinthians é uma nova patrocinadora, a The Black Tools, empresa brasileira do segmento de ferramentas e utilidades. Passa a estampar a parte traseira dos shorts da equipe de futebol masculino profissional até o fim da temporada 2026. Como vocês sabem, todo time grande que se preze tem patrocínio na parte de trás do calção, na bunda e na parte de baixo, né? O Real Madrid tem vários patrocínios no calção atrás, o Liverpool, o Manchester United. Times grandes fazem dinheiro assim, né? Não, né? Não, claro que não. Times grandes têm um patrocínio master aqui assim, no máximo um petzinho de campeão aqui, é o símbolo da fornecedora de material esportivo, e é isso, né? Já times pequenos, seu Vinícius Manfred, tem um uniforme parecido com esse de interior de São Paulo, tem 16 patrocínios na camisa, né? Se a intenção de vocês é fazer a camisa do Corinthians ser uma camisa de time pequeno, parabéns. Vocês estão indo. E é nesse momento que os idiotas da objetividade vão falar assim agora pra mim, não, mas espera aí, o Corinthians precisa de dinheiro, tem que ter dinheiro. Meu pai fala essa asneira, tá? E eu brigo com ele. Não, mas tá pagando. Eu falei, tá pagando, então tá bom, pai. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 35 centavos pro Corinthians, eu vou colocar só um Czinho aqui, ó, bem pequenininho, no sovaco. Pequenininho aqui, ó, do canal do Povo Escolhido. Tô pagando, pô, mas 35 centavos é pouco. Ah, melhor que nada, não é? Não é isso que vocês falam? Tá entrando dinheiro? Qual que é o limite? Qual que é o limite do mínimo que alguém tem que pagar para poluir a camisa do Corinthians, o uniforme do Corinthians? Vocês concordam comigo que tem que ter um mínimo de respeito? O Corinthians tem que, no mínimo, pensar grande, chegar numa empresa grande e falar, o negócio é o seguinte, você vai pagar caro, mas só vai ter você. Mas não. Eles ficam enfiando patrocínio, mano, é homoplata, imagina, hoje existe homoplata, essa parte, tem 2 no peito, tem um aqui, tem barra da camisa. Cara, é um macacão de Fórmula 1, é um abadá, é uma coisa ridícula. Isso não é novo, eu sei que não é novo, não é novidade. A novidade está no fato de vocês tentarem passar para nós isso como um sinal de modernidade, um sinal de sucesso do departamento de marketing. Não é, seu Vinícius, é um fracasso. É mais um fracasso seu. 10º patrocínio pro uniforme. Isso é uma vergonha, mano. Vai ver o uniforme do Chelsea. Vai ver o uniforme da Juventus. Vai ver o uniforme do Barcelona. Enfim, peraí, tem mais. A marca deve estrear já no jogo contra o Peñarol. E outra, calção atrás, mano. Lembra quando tinha um Jolie amarelo no calção? Mano, isso é o tipo de coisa que o Matonense faz, que o 15 de Jaú faz, que a Ferroviária faz. O Corinthians não divulgou o valor do patrocínio da Black Tools. Eu queria saber. Quanto que é. Quanto que um cara paga pra poder escrever na parte de trás do calção do Corinthians, mano? Quando houve a divulgação do balanço financeiro de 25, o clube estimava faturar 276 milhões ao longo deste ano com 8 patrocínios de uniforme.
Timon oficializou o PX, empresa catarinense de transporte e tecnologia, também na parte traseira do calção. Antes de a Black Tools agora se tornar a 10ª patrocinadora. O Corinthians tem as seguintes marcas no uniforme do time profissional: Esportes da Sorte, Nike, Banco BMG, ESE Seguros, BYD, Frimeza, Broto Legal, Zé Delivery, The Black Tools e Pix. Cara, chatice minha, né? Não é, mano. Confia em mim. Você que tá aí me xingando, não é chatice minha, mano. Tem que ter postura de time grande. Tem que ter comportamento de time grande. Mas o marketing do Corinthians não tem esse comportamento, tá? É isso. E o meu querido primo escreveu aqui assim pra mim, ó. Quer dizer, num grupo que a gente tá, ele falou assim: baita empresa. Vendem ferramentas basicamente, mas não possuem sequer um e-commerce próprio. Você clica em comprar produtos do site, cai direto na loja deles no Mercado Livre. O mesmo quando clica em algum dos produtos para tentar acessar um catálogo. Olha como é fácil impulsionar uma marca mequetrefe quando você está disposto a molhar a mão dos ratos do Corinthians. Isso aqui não sou eu, pelo amor, desculpa. Não fui eu que falei isso, tá? Meu primo que falou isso aqui, tá? Que como é fácil você impulsionar uma marca mequetrefe desde que você tenha amiguinhos lá dentro do Corinthians. É isso. Todo mundo agora vai conhecer a grande Black Tool, que vai botar patrocínio na bunda. Legal, mano. Legal pra caralho, tá? Mas deve ser chatice minha. Deve ser chatice minha. Novo transfer ban. Vocês viram isso, né? Corinthians sofre o Vessone que postou isso aqui. Corinthians sofre novo transfer ban da FIFA e fica impedido de registrar os jogadores. Dívida da vez foi a inadimplência com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do volante José Martínez. Augusto Melo trouxe o venezuelano no início de 24 por 1,8 milhão. Pessoal, vocês têm que aprender isso aí, tá? Se não chegou no 2, fica no singular, tá? 1,8 milhão. Cerca de 10 milhões à época. Pagou a primeira parcela e não pagou mais nada. Padrão Augusto Melo, né? Ele não pagou parcela, não pagou jogador nenhum que ele comprou. Uma coisa incrível, mano. Não pagou Garro, não pagou Martínez, não pagou Rojas, não pagou... todos, mano. Todos, né? Não pagou Félix, todos. Fala um aí, não pagou. É incrível, mano. É incrível. Yuri Alberto comentando ontem 3 gols perdidos. Sorriso de lajota dele do caralho. Aí vai tomar no cu. Tomar no cu. Que chegue proposta, mano. Que chegue proposta. Puta que eu pariu. Hoje vai ser curto, hein, mano. Hoje vai ser curto. Prometo pra vocês. O que é isso aqui? Eu comentei com vocês que o Corinthians voltou a aparecer na dívida ativa da União, né? Que isso comprometeria aquele acordo milionário que o Corinthians fez para reduzir o valor das dívidas com a União. Mas eu queria ler isso aqui. Seu Leandro Cano, vocês me desculpem, eu virei fã dos textos do Leandro Cano, que é um juiz sócio do Corinthians, acho que já foi conselheiro, acho que não é mais. E ele tem sido um crítico cirúrgico das coisas que acontecem no Parque São Jorge. 3 meses depois de assinar um acordo bilionário com a PGFN, deve ser Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aquele que foi vendido como solução, como virada de página, o clube já acumula mais 40 milhões em novas pendências no FGTS. Mas calma, as promessas estavam ótimas, né? E sabe o que está colocado como garantia desse acordo todo? O Parque São Jorge, a nossa sede, o coração do clube. Aquele mesmo lugar onde o associado fiel comparece todo final de semana, usa piscina, joga peteca, tênis, bote, assiste o jogo na telona e acha que está tudo bem, porque acreditou no discurso certo na última eleição. Se o Corinthians deixar de pagar, a Fazenda Nacional pode penhorar o Parque São Jorge. Não é exagero, não é catastrofismo, está no contrato. Mas fique tranquilo, quando isso acontecer, pelo menos você vai ter a lembrança de tudo que te prometeram e nunca cumpriram. E o Conselho Fiscal, o CORE e o Conselho Deliberativo aprovaram tudo, com louvor, mesmo com a auditoria apontando irregularidades. Mas é detalhe, né? A gestão que prometeu a responsabilidade fiscal não conseguiu passar nem um trimestre sem gerar nova dívida com a União. A gestão que prometeu responsabilidade fiscal não conseguiu passar nem um trimestre sem gerar nova dívida com a União. Essa é a estabilidade. Esse é o plano do Osmar. Tá? O endividamento total do clube segue na casa dos 2,6 bilhões.
E os mesmos que elegeram quem está aí continuam achando que política de clube é coisa de dirigente, não de associado. E a solução apresentada pela diretoria, fazer um novo acordo. Isso mesmo. A resposta para não cumprir o acordo é assinar outro. A lógica é genial. Renegociar o que já foi renegociado, usando como garantia o que já... Usando como garantia o que já foi dado como garantia. Em algum momento essa conta vai chegar, e quem vai pagar é o clube, não os dirigentes que assinaram. O caminho que estão seguindo tem destino certo, intervenção judicial ou SAF. Não existe terceira opção. A não ser que apareça alguém disposto a depositar um caminhão de dinheiro sem querer nada em troca. Mas esse tipo de coisa só existe em conto e fadas. E o Corinthians já gastou todos os seus. O torcedor e o associado merecem saber o que está acontecendo em jogo. Literalmente. O que está em jogo. Literalmente, tá? É isso. Impecável. Mais uma vez. Mas o Stab, ele tem um plano. Ele deve ter um plano. Ninguém sabe qual é, acho que nem ele sabe, mas beleza. Vamos lá, meia dúzia de mensagem aqui, vamos encerrar cedo hoje, hein? Vamos lá. Thiago Moura, 18. Kaká, e essa notícia do Macedo de que a Empório Alex fica com 50% dos royalties do Corinthians, que antes era 100% nosso, e fica com 90% do valor das novas franquias. Apenas 6K para o Timão. Não entendi. E querem adiantar essa renovação por mais 10 anos. Isso é um escândalo. Esse assunto precisa vir à tona. Pessoal, vamos lá. Sim, é um escândalo. Um dos grandes escândalos, um dos grandes esquemas, um dos grandes problemas no Corinthians tem a ver com o licenciamento da marca Corinthians. Antes era uma outra empresa que se chamava... Tá na ponta da língua. Já vou lembrar. Teve briga, o serviço era uma merda, os caras faziam bosta, o Corinthians quis tirar, não conseguiu, finalmente conseguiu e entrou em tal da Empório Alex, tá? E o que a gente ouve falar lá dentro? E agora eu vou tomar muito cuidado com as minhas palavras. Que há interesse entre alguns grupos antagônicos sobre qual seria a empresa que deveria ser a licenciada. Há quem diga que tem uma turminha aí que adorava aquela outra anterior e que ficou brava quando tirou aquela anterior e licenciaram agora com a Empório Alex. Por outro lado, tem gente feliz com a Empório Alex, tá? Dizem que pode ser um irmão de um ex-presidente, eu não sei, seria maldade falar uma coisa dessa, mas que é ele que está por trás disso. Para saber mais disso, assistam o blog do Macedo. O Macedo tem vídeos ótimos explicando isso. Como fuderam com os franqueados, do Poderoso Timão, fuderam com os franqueados, não entrega produto para os franqueados. Parece que a tal da própria Empório Alex começou a ela... Desculpa, de novo. O cara da Empório Alex já entrou em contato comigo. Cara, eu não quis, tá? Com todo respeito, não quero ouvir groselha, não quero ouvir ladainha. Tem muita coisa para ser descoberta. O Ministério Público já tá de olho. Tá todo mundo vendo tudo. Tá? Nós vamos descobrir. A única coisa que eu posso falar para vocês é: o negócio, como sempre, não é bom pro clube. Nunca é. Você vai em loja Poderoso Timão, não tem material. Não é só a Nike. Por quê? Porque dizem que a Empório Alex pega isso aí e coloca nas lojas dela e não na Poderoso Timão. Dizem, supostamente que a Empório Alex tá fudendo com os franqueados, tá fudendo com as outras lojas. Dizem, supostamente, não sou eu que tô falando. Todo mundo fala. Ou seja, é escandaloso? É. É mais uma dessas coisas do Corinthians que, mano, que a gente espera que um dia se resolva, que um dia pessoas vão presas por isso. É. Então, respondendo para você, ô Thiago Moura, eu não vou entrar em detalhes, eu não sei maiores detalhes. A única coisa que eu sei é, tem coisa aí. Tem coisa aí. Eu sei que tem coisa aí, todo mundo sabe que tem coisa aí, seu Cássio Concerino sabe que tem coisa aí, todo mundo sabe que tem coisa aí. Mas é incrível como certas forças dentro do Parque São Jorge ainda conseguem ter força, quando não deveriam mais. Sim, é mais um dos escândalos que temos lá dentro, tá? É mais uma das coisas que, com certeza, o interventor vai descobrir, tá? Quando entrar lá. Arthur G8FE. Pô, que foda, Kaká. Eu tenho 20 anos e nunca tinha ouvido sequer falar desse canto. É Coringão, olê, olê, olê. Poderia voltar cantando. Você nunca ouviu isso, mano? É Coringão, olê, olê. Você nunca ouviu isso? Caralho, faz tanto tempo assim que não se canta isso na arquibancada. Em jogos fora, de vez em quando, eu ouço, mano. De fato, Itaquera, agora que você falou... Porra, um clássico, mano. Um clássico, uma delícia cantar isso no estádio. Tem razão, poderiam voltar. Por que estamos falando disso? Porque no vídeo passado falamos do surgimento do termo Coringão, né? Tá isso. Uma aula de Felipe Prevedelo aqui, pesquisador do Corinthians. Muito bom. Reis Gomes Filho.
A diretoria do Corinthians tem que se manifestar sobre essa matéria ridícula do caralho, do Fantástico. Tô com nojo da Globo, nojo do metrô, nojo da polícia, vão se fuder. Ô, Reis Gomes Filho, tô com você, irmão. Tô com você. Enquanto uma manifestação do Corinthians, espera sentado. Espera sentado. Ninguém ali faz nada, mano. Ninguém ali reage a nada. Ninguém briga por nada. Ali... Fred Hess. Salve, Kaká. Apesar de ser um evento de cunho jornalístico, a CBF transformou a convocação num grande circo, com direito à lista VIP de subcelebridade e coxinhas de carteirinha. Vergonha alheia total. Pois é, mano. Me chamou a atenção também quando eu vi a gritaria na convocação dos jogadores do Flamengo. Falei, que porra é essa, mano? Conta Quad. Sensacional a ideia do Sleeping Giants corintiano. Eu também achei. Mas incrível como teve os reaçazinhos que entraram aqui. Falaram, isso aí é coisa, é braço político dos progressistas. Que bom, eu sou progressista, acho ótimo. Não é? Não gosta? Abraço, entendeu? Eu acho exatamente isso. O cara falou assim, é liberdade. Então é a minha liberdade de não comprar produto de quem patrocina o Neto. É isso, tá? É exatamente isso. É uma maneira democrática de você incomodar esses caras. O gado é foda, né, mano? O gado é doutrinado de um jeito, mano. Puta que eu pariu, mano. Sandro FPS1, fiquem tranquilos. Os craques do Juliano Bertolucci e do Fernando Garcia vão chegar para suprir as saídas de outros jogadores. Sempre os mesmos, né, mano? Sempre os mesmos. Certas coisas são... Gabriel Z. Sobre o Sleeping Giants, acho que além de toda a mídia anti, acredito que devemos bater onde dói, há um tempo já. Que quem mais tem nos prejudicado é a CBF, desde escalações de arbitragem, VAR, data de jogos, etc. E eu fiz uma pesquisa aqui sobre, segue. Atualmente a CBF possui um portfólio com 12 marcas. A lista completa conta com Nike, para nós boicotar a Nike vai ser foda. Itaú, é a vida, vamos boicotar o Itaú. Vivo, Ambev, Cimed, Sadia, Azul Linhas Aéreas, Uber, Volkswagen, iFood, Google e Amazon. Não sei se esse é o alvo principal dessa operação, mas fica como ideia, já que o STJD não conta como patrocinadores. Você tem toda a razão. E vamos ver o que acontece. As meninas, a Beatriz tá vendo. Apareceu mais uma para falar com ela. Quem foi? O pessoal tá se mexendo, mano. O pessoal tá se mexendo. E ó, o Janson Meirelles. O cara colocando Tatooine, o planeta de Star Wars e o KKK. Então vamos lá. É uma cidade da Tunísia, sim, mas é óbvio que o cara me zoou. O cara não sabia disso, entendeu? Ele deu sorte, arrombado. Acho que ele não sabia que tinha uma porra de uma cidade chamada Tatooine na Tunísia e que eu sou culto, entendeu? Eu falei, pô, me liguei, fui lá ver, falei, é isso mesmo, cidade da Tunísia. Até parece, né, mano? Beleza, 1-0 pra vocês, mano, 1-0 pra vocês. Mais uma que os caras me pegaram, que vou começar a bloquear vocês, mano. Isso não é amigo. Vocês não são amigos, mano. Will777, sabe qual a sua relação com o futebol europeu? Nenhuma, irmão. Não, assim, mas semifinal de Champions eu vejo. Não mudo minha rotina pra assistir, entendeu? A final, de vez em quando eu assisto. Acompanho, assim, pra saber, vai, quem tá na frente, que nem Premier League. Tipo, quem tá, é o Arsenal na frente. Tipo, sei, entendeu? Mas não sento pra assistir um jogo, não dou a mínima. Não dou a mínima. Respeito, não dou a mínima. Já falei aquela frase lá de... Eu nem gosto de futebol, gosto do Corinthians. É verdade, pra mim se aplica, tá? Eu nem sou tão fã de futebol. Minha mulher gosta mais de futebol que eu, mano. Eu pego ela assistindo futebol alemão de vez em quando e falo, caralho, eu não vejo. Tô falando pra vocês. Paula Busnello, grande Paula, tá sempre aqui. Kaká, esqueceu de comentar sobre o presidente da CBF falar o quão melhor está a nossa arbitragem. Quando ele falou isso, eu fiquei constrangida. Pois é, o cara teve a coragem de falar isso, mano. O cara teve a coragem de falar de investimentos em arbitragem, profissionalismo da arbitragem. Onde a arbitragem é profissional? Eles não são profissionais ainda, senhor presidente da CBF. Puta que eu pariu, mano. Isso é boa. O João VFSI. Será que algum dia a Globo vai mostrar o que o torcedor passa na arena apanhando da polícia? Nunca. Ou vai mostrar toda a corrupção e conchavos do clube social, do Corinthians, da política suja? Nunca fizeram. Nunca fizeram. Nunca foram a fundo, nunca mandaram o jornalista investigar. O seu Rizek nunca fez uma matéria explicando os podres da política do governo. Nunca. É sempre superficial, é isso. Entendeu? Superficial e hipócrita. Sempre. É essa a linha, tá?
Gravação seletiva. Entra na fila de mais uma mídia que usa o Corinthians pra ganhar visualização. Ninguém vive sem a gente. Pois é, mano. É isso. O Matt GS7. Ancião. Ainda sobre domingo, estava assistindo o jogo com a minha mina e quando apareceu o Diniz, ela disse que uniforme feio. Parece que remendaram um no outro. Exato. Aquele uniforme que vocês veem o Diniz usando da comissão técnica. Eu sou chato, né, mano? O canal é chato, né? Peço desculpas, mano. Vocês viram aquilo, mano? É vinho com marrom, com laranja. Quem é o filho da puta que desenha um negócio desse? Mas o pior é, quem é o filho da puta que aprova? Vocês viram o escudo? Que mal feito que é. Cara, é um escárnio, mano. Vinícius Manfred. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado. Qual a dificuldade de ter um técnico do Corinthians com uma camisa preta bonita? Mas não, o que é aquilo que o cara tá usando, mano? Que cores são aquelas? E mal feito, que nem a mina falou, a sua mina falou, parece costurado por cima, o escudo é horroroso. É inacreditável, mano. É inacreditável a Nike fazer uma bosta dessa, e mais inacreditável ainda a diretoria do Corinthians aprovar uma coisa dessa. Vini, com todo respeito, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Como é fraquinho. Puta que eu pariu, mano. Não, mas sabe o que é? Não, ia ter explicação. Não, ia ter explicação porque o pano, porque o tecido, a produção na Malásia, e o preço do dólar, e o barril de petróleo com a guerra. E não sei, sempre tem. Sempre tem blá, 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 blá. Sempre tem, mano. Fala. Camisa horrorosa. Fala, borda. Fala, camisa levantada aqui em cima. Fala, é sempre a mesma merda, mano. É sempre a mesma merda, mano. É sempre a mesma merda. Thiago Mendes, Tatooine é onde nasceu Luke Skywalker. Vai tomar no cu. Você, Tatooine, Thiago Mendes e o Luke Skywalker. Vai se fuder. E o PRDLAB que rachou o bico embaixo também. Vão tomar no cu. Todos vocês. Vocês não são amigos, mano. Vocês não são amigos. Vitor Campos. Pedro Ramiro descredibilizando intervenção judicial. Não consigo excluir essa possibilidade, mas o tipo desse comentário, principalmente porque o Pedro Ramiro falou em influenciadores que podem se beneficiar da intervenção. Comentei lá, que porra é essa, Pedro? Eu mandei mensagem pra ele. E ele me respondeu, falou, Cacá, o pessoal exagera, não é nada disso, não sei o quê. Vai, Cacá, ele falou, ainda brincou, faz vídeo me xingando. Eu falei, não, antes de eu fazer vídeo te xingando, eu quero te entender por que você falou. Quem é que se beneficia? O que você quis dizer com isso? Eu acho que ele não me respondeu, estou esperando para entender o que levou o Pedro Ramiro a tentar descredibilizar ou não a intervenção judicial, dizendo que serve para beneficiar influenciadores e não sei mais quem. Eu também não entendi. Mas quando ele responder, eu faço questão de falar aqui, até porque eu gosto do Pedro Ramiro. Se tiver motivo para não gostar, vocês me avisam. Tô tentando descobrir, tá? João Plenário 1. Sobre a lojinha do canal. Que eu juro, tá saindo. É pra sair essa semana. Se não fosse Montevidéu, eu teria dado um jeito. Eu acho que semana... É sério. Não, sério mesmo. Vocês estão rindo na minha cara. Tá nos finalmente, mano. Tá nos finalmente. Já tá quase pronto. É que eu quero deixar tudo bonitinho. Acho que semana que vem consigo, tá? E o João tá perguntando, mano, ponha tamanhos grandes. Nem todo mundo tem seu físico. Vocês estão perdendo totalmente o respeito. Tá virando um esculacho isso aqui, mano. Ô, João, além de GG vai ter G1, G2 e G3, mano. Mano, foi preocupação número 1 do canal desde o começo. Pensar nos gordão. Sempre falei de vocês, porque vocês sempre pediram pra mim. Eu sempre briguei com o Corinthians, com o Nike por vocês. Vocês podem não ter os panos do Corinthians, mas do canal do Povo Escolhido vocês vão ter, mano. Vocês vão ter. Beleza? M. Correia 6884. Quando o Kaká descobrir que não tinha só jornalista na plateia da convocação, ele explode. KKKK. Kaká tinha influenciadores cariocas na parte de trás da plateia. Por isso teve muita comemoração quando falou o nome dos jogadores do Flamengo. Ou seja, a CBF colocou e autorizou que esse tipo de pessoas para justamente fazer essa bagunça por ser o Flamídia. Pois é, mano. Pois é. Ó, de novo, eu queria assaltar o Empório Alex. Ó, Valdemir 455. E aí, Kaká, você viu que contrato vergonhoso com a Empório Alex? Por que vocês estão falando disso? Onde saiu? O que vocês viram? Que a cada loja aberta por eles gastam 60 mil reais e o Corinthians só ganha 6 mil. Eles gastam 60 mil reais do quê? O Corinthians ganha 6 mil do quê? Enfim, em até 2 anos, os produtos do Corinthians vendidos lá, o Corinthians não ganha nenhum centavo. Só começará a ganhar em venda depois de 2 anos. Filha da puta, esse Duílio tem que apanhar.
Então, do Willi foi presidente do Corinthians, né? Ele tinha um irmão, né? Não tem um irmão que trabalha lá, que tava sempre lá, tá por trás. Adriano, né? Adriano Monteiro Alves. Dizem que nessa época quem fazia esses negócios é o Adriano. Eu não sei, seria legal perguntar pra ele, tá? Não conheço o Adriano, não conheço pessoalmente, mas dizem que ele que cuidou dessas coisas todas aí, né? Adriano Monteiro Alves, que é da comissão de marketing do Corinthians que o seu Romeu Tuma Júnior criou. Tuma criou suas comissõezinhas, né? E o seu Adriano estava nessa comissão, né? Ou seja, ele é próximo do Tuma, então também. Tem bastante gente para explicar bastante coisa, tá? Tem bastante gente para explicar bastante coisa. Dizem que quando o seu Vinícius Manfred foi contratado, inclusive, foi na sala do Tuma. E dizem, inclusive, que no dia da contratação dele, o Adriano Monteiro Alves estava lá. O que me faz perguntar por que Adriano Monteiro Alves ia querer contratar o Vinícius? Ele e o Tuma. Eu tento ligar os pontos, né? Depois a gente descobre uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente tenta fechar o ciclo, a gente tenta entender a porra toda, né? Queria entender. Enfim, para não me complicar, vamos seguir. Mas como eu falei, assistam o blog do Macedo. No canal do Macedo tem vídeos esclarecedores sobre esses negócios da Empório Alex, sobre esse licenciamento vergonhoso que o Corinthians faz, onde todo mundo ganha menos o Corinthians, mano. É incrível. É incrível. Mas, ó, intervenção, besteira, mano. Intervenção, besteira. Do jeito que tá bom. Não tem esquema lá não, mano. Não tem esquema na segurança, não tem esquema na limpeza, não tem esquema no licenciamento, não tem esquema no estacionamento. Não tem, mano. Não tem. Tá tudo bem. É só colocar as contas em ordens, eleger um cara bom. Daqui 2 mandatos tá tudo bem. Vamos tá voando. Beleza. É isso. Gabriel Vaz, fala Kaká, voltando ao assunto seleção brasileira, achei ótima a sua colocação. E para quem não entendeu, eu sugiro fortemente assistir aquele seu vídeo logo após a eliminação para a Croácia em 2022. Ali você foi cirúrgico. O mais impressionante é perceber que nada mudou nesses 4 anos. Geração Neymar, falta de identificação com o Brasil, pouca entrega, tudo igual. Sobre o Neymar ir, mesmo sem merecer ainda, até vá lá. Agora vi comentarista falando que seria bom o Thiago Silva. Aí não dá, pelo amor de Deus. O cara com 50 anos, chorando do jeito que é, não tem condição. E no seu vídeo de 22, você já tinha descrito bem ele e essa geração inteira. Agora eu vou te falar. Se o Hugo Souza voltasse esse ano, igual voltou ano passado, ia pra Copa fácil. Porque, pelo amor, esses 3 goleiros aí é complicado. Fala disso aí, Ancião. Abraço, vai Corinthians. Tá falado, meu mano. Sim. Para quem não viu, eu tenho um vídeo que eu gravei logo depois, que eu acho um dos raríssimos vídeos aqui do canal que eu falo da seleção brasileira. Acho que o nome do vídeo é Adeus Geração Neymar, né? Me fudi. Não tinha acabado ainda. Mais 4 anos dessa merda. Puta que eu pariu. Vamos que vamos, Gabriel. É nóis. MRDio 9294. Acho que a intervenção judicial sai antes que essa suposta lojinha... Não vai não esculacho, confia em mim, melhore, Catalão. Mas eu tô lendo só que ele falou o seguinte, participação do Fred Luz lá no canal do Bono foi pica. O Bono tá fazendo aqueles programas semanais dele, Voz da Arquibancada, FC, e tava... o Fred Luz tava nesse último aí, né? Além do Carlos Teixeira, além do Salus, além de outros ilustres convidados, e muita gente perguntando pra mim se eu vi. Não vi, posso ver, mas não precisa, tá? Sabe por quê? Conhecendo o nível de todos aqueles caras lá, eu sei exatamente o que falaram. Os exemplos que deram, as histórias que contaram, a gente já sabe, mas é bom que as pessoas assistam, tá? Pra entender que há mentes pensantes no futebol, tem gente que entende o assunto de uma maneira profissional, de uma maneira melhor, e que tá disposta a ajudar o Corinthians. E é importante as pessoas entenderem isso, então assistam, tá? O canal do Bono. Cauê Zagoto, pô, Kaká, vacilou feio não ter falado do time de basquete na semifinal do NBB. Desculpa, vocês têm razão. Coringão na semifinal. Primeira vez que chegamos tão longe desde o retorno do basquete. Hoje, quarta-feira, tem jogo 2 do Flamir Marques. Precisamos de toda a torcida, acho que já foi. Agita a galera pra ir no jogo, nós ganhamos. Agita a galera pra ir no jogo de sábado, dia 23, e apoiar como sempre fazemos. Só R$10 o ingresso. Rapaziada, vamos lá, mano. Reta final do campeonato, vamos apoiar o basquete do Corinthians, tá? Cauê, eu não vou, sabe por quê, mano? Porque eu não fui nenhum. Por vergonha na cara. Não quero ser esse arrombado que nunca vai e depois vai só na final. Por outro lado, vocês vão falar, Kaká, para com isso, pô. Você pode.
Você tem crédito, pô, você merece, entendeu? Você será muito bem-vindo. Vou pensar, mano. Talvez escondidinho, né? Entra escondido, fica de canto ali torcendo, entendeu? Primeira rodada contra não sei quem, esse cara não veio. Tá certo, entendeu? Se tiver faltando ingresso, eu não atrapalho, eu fico fora, entendeu? Mas senão dá pra ir, mano. Eu vi o Corinthians ser campeão paulista de basquete em 1980 aí. Puta que eu pariu. 5, 6, Rock Smith contra o Monte Líbano, no Ibirapuera, lotado, mano. Lotado. Foi sensacional, mano. Foi sensacional. O Coringão é foda. Lucas G20. Kaká, qual era a sua opinião sobre Ayrton Senna? É meio polêmica. Dá pra deixar pra falar outro dia, não tô afim. Não, um monstro. Um monstro. Um dos grandes pilotos de todos os tempos, tricampeão mundial. Era um herói nosso, era do caralho ver corrida do C. Do caralho. 88 era moleque, eu tinha 11 anos. Primeiro título dele no Japão, ele saindo lá de trás, pô, do caralho, entendeu? A bandeirinha, pô, do caralho, tá? Eu só acho que existe um grande cena, tudo certo. O Coringão, vamos que vamos. Outro dia a gente fala disso. Kim Baiano, achamos o perfil do YouTube do Kakanabis, porque confundir Rise Against com Rage Against the Machine. De fato, o cara me zoou. Mas eu só coloquei isso aqui do Kakanabis porque eu preciso dividir uma história engraçada com vocês, mano. Puta que eu pariu. Ontem foi quinta, ontem foi o jogo. Na quarta-feira, fomos tomar uma com os moleques aqui em Montevidéu. Então tinha um barzinho, o pessoal na calçada ali, um monte de corintiano. Tamo ali conversando. Um mano me olha e fala, mano... E aí, sou teu fã, pô, mano, da hora, fica ali com o moleque, foi uma meia hora ali conversando com ele, fumamos junto, cigarro, lógico, tabaco, ficamos lá conversando, papapá. Aí depois de um tempão, pô, ele fala de Corinthians, fala de política do Corinthians, aí uma hora ele fala assim pra mim, mano, eu racho o bico, mano, maconheirão, tá, ele, pelo amor de Deus, ele viria e fala assim, pô, acho da hora que depois que acaba os vídeos, você posta lá, mano, o Coringão ganhou, agora eu vou fumar um tranquilo. Eu falei, mano, eu nunca falei isso. Pô, como não, mano? Eu falei, mano, eu nunca falei isso. Eu até tenho meus momentos, né? Mas eu não falo, eu não prego, sou defensor da causa, já falei milhões de vezes, vocês sabem, não vou repetir de novo. Mas eu não fico falando, não fico, né? Como não? Não sei o quê. Nessa um cara que tá do lado e vira e fala assim, mano, ele não é o Kakanabis, mano. O cara, como não? Mano, o cara achou que eu era o Kakanabis. Pra você que tá aí em casa e não entende, Kakanabis é uma página no Instagram que um moleque fez só de corte meu. Eu dou risada, tá? Às vezes não, às vezes sim, mas o cara fez um canal só pra usar a minha imagem, os meus cortes, ele faz a edição de um jeito engraçado e a galera pira porque é bem feito. O cara tem a manha, muita gente por muito tempo achou que era o Mil Grau que fazia isso, porque tem qualidade no trabalho do moleque. Não conheci pessoalmente ainda, mas converso com ele, já marcamos umas vezes de encontrar, acabou desencontrando, não é o Mil Grau. Então tem essa página, que é uma página de paródia, né? Ele pega vídeo meu, ele faz corte com um monte de palavrão na sequência, coisa que eu não fiz, tira de contexto, né? São imagens minhas tiradas de contexto, mas com o intuito de ser uma coisa mais leve, de ser uma coisa mais divertida, de não ser aquela coisa séria, carrancuda que é o meu canal, entendeu? E acho que parte do mérito do moleque tá nisso. Ele fisga, ele pesca algumas falas engraçadas de vídeos antigos e o pessoal gosta. Cara, e o cara achou que eu era o Kakanabis. Aí o cara começou a explicar pra ele, falou, não, mas ele não é o Kakanabis, ele é o Kaká Catalão, ele tem o canal do Povo Escolhido. O cara não tinha ideia do que era o canal do Povo Escolhido. Ele achava que eu era só aquilo ali, que aquela página ali era minha. E por que eu tô falando isso, mano? Porque eu falei, caralho, que loucura, né, mano? Que loucura, ou seja, o Kakanabis, ele tem um público dele. Né? O pessoal não quer ver o que eu tô falando, o pessoal quer ver como que o Kakanabis vai fazer o negócio e quer dar risada naquilo lá. E aí o pessoal começou a chegar em volta e nós começamos a contar essa história, mano, esse cara aí, o pessoal rachava o bico. O pessoal falou assim, como assim, mano? Você não conhece o cara? Eu falei, não, o cara só conhecia os cortes do Kakanabis e achou que eu era o Kakanabis. Eu quis dividir isso com vocês, eu fiquei horrorizado. Interessante, né? Uma coisa... pura sociologia aqui, mas deixa pra lá, enfim. Não, então um abraço pro mano, esqueci o nome dele, mano. Aí falei pra ele, não, irmão, eu tenho um canal no YouTube, eu sou chato, eu sou meio ligeiramente mal-humorado, meus vídeos são pesados, eu faço vídeo de 1h30.
Papapá, 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 e expliquei. Esse cara fez o canal, aí o cara ficou, nossa, ele não sabia. Ou seja, seu Kakanabis, tudo para falar pro senhor o seguinte: parabéns, mano. Isso é sério, mano. Você desenvolveu um público teu. O cara não quer saber do meu conteúdo, o cara quer ver como você vai fazer a sua edição. Interessante, né? É isso. Beleza, um abraço pro mano lá. Que me deixou ruim, aliás, mas isso é outra história, depois a gente conversa. Prefiro estar aqui. Kaká, Hugo deu uma entrevista pro Bolívia Talk Show e lá ele foi perguntado se preferia ganhar uma Copa do Mundo no banco ou ser campeão da Libertadores pelo Corinthians pegando pênalti na final. E ele disse que preferia a Copa do Mundo. Vai tomar... é verdade isso? Eu não quero ser leviano aqui, não quero falar uma coisa para depois descobrir que não é verdade, tá? Mas é verdade que o Hugo disse pro tal do Bolívia que ele prefere ser reserva ganhando uma Copa do Mundo do que ganhar uma Libertadores com o Corinthians pegando pênalti na final? Vai tomar no cu, mano. Eu gosto pra caralho do Hugo, eu tenho uma identificação com a torcida, mas na minha opinião o Cássio é o maior. O Cássio, que é o maior que eu vi, jamais teve. Mas nos últimos jogos ele me parece estar sem foco nenhum. Hugo, você joga no Corinthians, pô. Então, só confirma tudo que a gente falou aqui até agora, né? Se isso for verdade ou não, cara, chega a ser revoltante, mano. Se ele de fato deu uma declaração falando isso, é revoltante. Aí você do outro lado vai falar, pô, mas o que você falaria no lugar dele? No lugar dele falaria, olha, as duas coisas, né? Ganhar uma Copa com o meu país seria uma honra, mas pô, ganhar uma Libertadores pro Corinthians ia ser muito foda. Percebe? É o mínimo de inteligência. É o mínimo. Se o QI do Hugo fosse metade da altura dele, acho que ele não faria as coisas que ele faz. Enfim, tá cada vez mais evidente, tá cada vez mais gritante para todo mundo como ele tá desfocado. Como ele perdeu o foco, como ele tá deslumbrado, como ele tá em outro... E agora tá deprimidinho. Eu acho que tá na hora de alguém trocar uma ideia com o Hugo, mano. E a gente riu daquela matéria que outro dia que falava Corinthians prepara pra cuidar do Hugo, que ele tá mal com o lance da seleção. A gente ironizou aqui, né? Ô, tadinho. Mas faz sentido. De fato, a diretoria do Corinthians precisa pegar um psicólogo, colocar com o Hugo e falar, amigão, vamos botar esse cara no lugar de novo, né? Porque parece que ele se perdeu totalmente, tá? Tomara que não, mano. Tomara que não, mas enfim. GTM, fala Cacá, manda um salve pra Fiel Suriname. Sim, porra, eu moro no Suriname. Você é o irmão do cara lá que me falou, mano. Meu irmão falou que é do Suriname e você não acreditou. É nóis, meu mano. Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Lucas Solimene, Cacá, sobre a lojinha. Nada de camisa colorida que nem o marketing do Corinthians manda fazer, hein? Camisa laranja, azul, vermelha, é preta e branca. Postura, hein? Fiquem tranquilos, é só preta, mano. Depois a gente pensa se faz branca ou não, é só preta. Só preta, fotos do jogo de ontem atrapalhando aqui. Mas tem mais... Certo. Censurado pelo Kaká. Kaká, o que você acha da torcida dos porcos fazendo fora Abel e vaiando o cara? Eu acho um desrespeito com o maior técnico do meu. Eu discordo. Não tô aqui pra falar de porco, né? Tô aqui pra falar de porco. Mas os porcos têm razão. Tem que mandar embora. Faz um trabalho horroroso. Palmeiras tá em segundo no grupo da Libertadores. Ter perdido o jogo em casa pro seu Porto é uma vergonha. Tem que mandar esse cara embora. Não é de hoje que esse cara tá uma merda. Tem que mandar o Abel embora, tá? Mandem rápido. Vocês estão se afundando com esse cara. Quanto mais tempo vocês mantêm esses caras, mais vocês vão se fuder. Mas firmeza. Faz o que vocês quiserem, beleza? Beleza. É isso que eu acho, censurado pelo Kaká. Eles têm toda a razão, mano. Manda esse arrombado embora. Arrogante, prepotente, cuzão. Se fuder, mano. O Ronan Kolanski também falou daquele meu vídeo Adeus Geração Neymar. Infelizmente o futuro resolveu isso pra gente. Tem que tolerar esse comentário. Pois é, mano. Nada mudou, né, mano? Nada mudou. O Ronan Kolanski de novo. Kaká, segundo a ideia do Sleeping Giants corintiano, temos um problema. A Retrogol tá patrocinando o José Ferreira. Foda. Cara, se isso for verdade, se a gente seguir adiante com o nosso plano, é a vida. Vamos boicotar a Retrogol. E o pessoal Yucado lá e o pessoal da Retrogol, de quem eu gosto muito, que me desculpem, mas vai ser isso, tá? Mas vai ser isso. Tá com o Neto? Tá com o Neto, tá contra nós. É isso, tá? Gostou, não gostou, foda-se. É isso. Acabou? Olha, 1 horinha só, 1 hora e 10. Pô, até que rendeu muito. Beleza? Ó, seguinte. Hoje é sexta, né? Sexta-feira nós tá como? Não, hoje é sexta.
Amanhã é sábado, domingo tem o jogo com o Atlético Mineiro. Mas no domingo à noite, eu vou pegar o busão para ir para São Paulo, porque segunda-feira quero estar no Parque São Jorge para ver o lance da expulsão do Andrés. Talvez eu não consiga fazer o pós-jogo do domingo com o Atlético, logo depois do jogo. Se pá, vou estar no busão. Mas eu solto, mas vou soltar atrasado na segunda-feira, beleza? Para vocês não me xingarem, tá bom? Só para achar que eu sumi. Ah, não, e tem mais uns aqui, ó, aproveitando, quer ver, ó? Para você ver como vocês são. E por que eu falo isso? Para não ouvir coisas desse tipo aqui, ó. Justificado 69. Joe, Kaká, a louça não vai se lavar sozinha, mano. Precisamos do pós-jogo para garantir a eficiência no serviço. Isso eu recebi porque não soltei o vídeo de ontem ainda. Pila Esportes, cadê o vídeo, perninha? Gusgueira 1910. Tá achando que pode postar quando quiser, maluco? Tem criança chorando aqui esperando o vídeo. É o tipo de coisa que eu recebo, entendeu? É o carinho de vocês. Eu fico lisonjeado. Eu vejo isso como demonstração de amor. É sério, vocês não aguentam, né, mano? Já deixei vocês na mão alguma vez? Eu atraso, mano. Tarda, mas não falha. Não deu pra fazer de noite, mas vai sair de dia. Vocês sabem que eu não deixo vocês na mão. Firmeza? É. Nunca deixei, né? Nunca deixei. Agradeci. Li aquilo ali. Só vacilei com os pics que eu não anotei. Beleza. Matéria tinha pouco. É isso aí. Fechou. Beleza? É isso. Tamo junto. Abraço a todos. E agora, então, é isso. É o Atlético domingo. Quem ganhar? Tem que ganhar. Tem que sair da porra da zona. O Corinthians tem que... É sangue no olho contra o Atlético Mineiro do domingo. Vai dar tudo certo. Nós vamos ganhar. Volto com vocês, então, provavelmente na segunda. Beleza? Abraço a todos e vai, Corinthians.